Olá, tudo bem? Estava com saudade de vocês. Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Silane, uma mulher de 51 anos que está na menopausa. E hoje eu vim falar de 5 práticas que você pode realizar no seu dia a dia para ter uma vida mais saudável. Aí vocês pensam, mas por que ela inventou de falar sobre isso, esse tema? Vou contar uma historinha para vocês. Em 2023, eu era mais nova, né? Eu tinha 49 anos. Eu inventei de fazer uma trilha. Porque a pessoa gosta, né? De procurar algo novo para fazer. E aí, nessa trilha, no começo, tudo lindo e belo, né? Foi tudo perfeito. Só que quando chegou no final da trilha, meu Deus, como era difícil finalizar aquela trilha. Eu pensei que eu ia ficar lá, parar. Por quê? Porque bem no final também tinha um morrinho íngreme. E me faltava o quê? Condicionamento físico para finalizar aquela trilha. E aquilo me incomodou, porque eu gosto de ter o contato com a natureza. E aí também me dá a oportunidade de conhecer novos lugares, pessoas novas, tudo que eu gosto. Só que daquela forma não dava para continuar. Daí, a partir desse momento, eu pensei, eu tenho que colocar algo na minha vida que melhore esse condicionamento físico. Então aí eu escolhi falar para vocês 5 práticas que me ajudaram a melhorar o meu condicionamento físico e a minha vida. A partir de 2023, algumas posturas eu deixei de tê-las. Uma delas foi comer na rua. Eu trabalhava naquela época e eu levava marmitinhas, ou seja, levava comidas que eram feitas na minha casa. Eu evitava ao máximo de comer na rua. Com essa questão de eu ter uma alimentação mais regrada, já me ajudou muito. E aí eu eliminei 7 quilos. Para você pode parecer pouco, mas para uma mulher que está na menopausa, no meu caso Silane, fiquei muito feliz e achei que eu estava assim, arrasando, abalando, né? E isso me deu mais gás, me deu mais força para continuar. Então, eu mudei outras coisas na minha vida. Eu comecei a raspar a língua de manhã. Mas por que você raspa a língua? Porque quando a gente está dormindo, o nosso corpo está o quê? Durante o dia. E essas toxinas se acumulam na superfície da língua. Então, quando você raspa a língua, você tira esses resíduos, até bactérias. E isso nos ajuda o quê? A melhorar na hora que a gente vai sentir o gosto dos alimentos, ou também melhorar o nosso processo digestório, porque afinal de contas o primeiro órgão que começa a trabalhar nesse processo digestório é a boca. Os dentes que quebram os alimentos e a língua que joga um lado para o outro, esse alimento misturado com as nossas gotículas, né, com a nossa saliva, que produz algumas substâncias, ajuda a gente o quê? A fazer o bolo alimentar para a gente engolir e aí vai para o resto do nosso trato, né, gastrointestinal. Então, raspar a língua é muito bom, é eficiente. Depois de eu comer, raspar a língua, escovo os dentes, tudo. Antes de qualquer coisa que eu posso colocar na minha boca, eu tomo água. Essa água tem que ser em temperatura ambiente, não pode ser uma água gelada. Essa água, qual é a finalidade dela e por que ela é tão importante? Porque ela ajuda a despertar o nosso organismo, ela ajuda também a melhorar o nosso metabolismo e, pelo incrível que pareça, ela ajuda a gente a emagrecer. Olha quanta coisa boa. Além disso, ajuda numa coisa que a mulher que entra na menopausa sofre. Gente, o negócio começa a ficar difícil fazer o número 2. Vocês vão dar risada, mas é verdade. A gente fica mais seca. Então, beber água
em jejum é muito importante porque ajuda a hidratar o organismo. Feito isso, outra coisa que é muito importante, é claro, a atividade física. Então, eu, Cilaine, atualmente faço 4 vezes por semana atividade física regularmente. Às vezes eu caminho, faço a minha caminhada, mas regularmente, com disciplina e compromisso, são 4 dias na semana. 2 vezes por semana eu pratico yoga, que ajuda o quê? A equilibrar os nossos pensamentos, as nossas emoções e lidar melhor com o nosso desafio no nosso dia a dia. E também pratico no estúdio alguns momentos de aeróbico e musculação, que isso é um circuito, né, que a gente realiza lá. E isso ajuda a gente a ter mais o que? Disposição também no nosso dia a dia. Além de que, a gente com o tempo, a gente também quer o quê? Quer melhorar a estética, mas o principal pra gente é conseguir realizar as nossas atividades de forma o quê? Tranquila, sem muito estresse, sem muito esforço. Então, a atividade física nos ajuda a isso. Eu falei para vocês antes que eu comecei a levar marmita quando eu trabalhava. E desde dessa época, na verdade não foi em 2023 que eu comecei a levar marmita, foi perto da pandemia, lá para 2021 eu comecei a levar. E até hoje eu costumo me alimentar mais em casa. E o engraçado de tudo isso é que quando a gente começa a acostumar a se alimentar em casa, a nossa comida caseira maravilhosa, a gente estranha quando vai comer na rua porque o nosso paladar o quê? Muda. E aí a gente estranha. Hoje em dia já não consigo comer uma fritura como eu comia antes. Muita coisa muda no nosso organismo, diga-se de passagem. Então vamos lá. Então, recapitulando, nós falamos de raspar a língua, de beber água em jejum, de fazer atividade física e uma boa alimentação. Faltou uma coisa importante, que é ter uma rotina de sono. Então, tem muita gente que tem dificuldade para acordar cedo, mas na verdade, a pessoa não tem dificuldade para acordar cedo. A pessoa tem dificuldade para dormir cedo. Então, para a gente acordar cedo, a primeira coisa que tem que fazer é dormir mais cedo na noite anterior. Deixar de consumir líquido 2 horas antes de ir deitar. Diminuir o contato com celulares, com televisão. Agora, atualmente, eu coloquei mais uma coisa na minha rotina. Eu estou começando a ler, já estou praticando leitura no horário que eu deito na cama. Então, quando eu já começo com a minha rotina do sono, eu pego ou Kindle ou o livro e começo a ler. Relaxa mais que se eu estiver assistindo a televisão ou o celular, que tem aquelas luzes que estimulam mais. Então, atrapalha a rotina do sono, porque a gente começa também a sofrer um pouquinho de insônia. Então, a gente tem que colocar algumas coisas em prática para melhorar essa noite de sono. E uma noite bem dormida faz com que a gente no outro dia esteja o quê? De bom humor, disposta, cheio de ânimo, porque uma noite mal dormida, Jesus amado, quanto mau humor, né? Como a gente fica mal-humorado. Então é isso, gente, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E começa colocando em prática. Se você não conseguir colocar essas 5 ações, coloca 1, 2, espera o seu corpo se acostumar e depois você acrescenta outra. Primeiro passo é o mais importante. Não precisamos fazer tudo ao mesmo tempo. Podemos fazer de forma tranquila e prazerosa. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.